Monitorar os custos de uma viagem não precisa ser uma tarefa chata e desorganizada. Podemos tornar esta experiência um pouco mais agradável por meio de uma planilha de monitoramento de custos em viagem, que aprenderemos nesta aula por meio de um exemplo prático. E esta planilha possui diversas dinâmicas e interações, como, por exemplo, os dias finalizados são contabilizados de acordo com a marcação de caixas de seleção, que, inclusive, atuam em um cálculo que gera um percentual que é refletido em uma barra de progresso que vai sendo dinamicamente preenchida conforme as caixas de seleção são marcadas. Também temos uma tabela que retorna os custos por categoria de forma dinâmica, analisando o intervalo de dados desta tabela de custos e detalhes, e de acordo com a seleção de categoria nesta lista suspensa, são somados os respectivos valores para cada categoria. Por exemplo, transporte, que neste exemplo está com o valor de R$ 800, é a soma de 750 mais 35 mais 15, que são estes custos e detalhes que estão com a categoria transporte. Se, por exemplo, eu mudar transporte para hospedagem, já é dinamicamente atualizada esta tabela dos custos por categoria. E agora, então, vamos para a prática aprender como construir esta planilha para monitoramento de custos em viagem. Vamos então para o exemplo prático. Já temos aqui uma estrutura básica, na qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. E primeiro de tudo, vamos formatar os tipos de dados que iremos utilizar. Neste caso, valores, vamos formatar como moeda. E esta célula que receberá o percentual, já vamos também deixar formatada para percentual. Então, por exemplo, para formatar como moeda, seleciono a célula que desejo formatar, por exemplo, aqui o valor do orçamento, e com a célula selecionada, há este atalho de formatar como moeda. Selecionando, já foi formatado para a moeda. E vou fazer o mesmo para os demais intervalos que iremos utilizar valores. Então, aqui nos custos por categoria, seleciono o intervalo e clico no atalho de formatar como moeda. O mesmo para esta coluna de valor, nesta tabela de custos e detalhes, seleciono o intervalo e clico neste atalho de formatar como moeda. Também aqui para a célula de custos, também para a célula de valor restante. E aqui na célula que receberá o percentual, seleciono ela e há este atalho de formatar como porcentagem. Já vou também selecionar. Muito bem, então, formatos de dados já configurados, vamos iniciar as interações e dinâmicas da planilha. Primeiro de tudo, custos. Queremos basicamente somar esta coluna de valor na tabela de custos e detalhes. Então, seleciono esta célula que receberá os custos, digito igual soma, esta função que realiza a soma de uma série de números e ou células. Seleciono a função e seleciono o intervalo de dados que iremos analisar. Fechando parênteses e apertando Enter, os custos já estão sendo dinamicamente calculados de acordo com a soma dos valores dessa tabela de custos e detalhes. Por exemplo, se eu alterar este valor, dinamicamente os custos também já foram alterados. Muito bem, agora o valor restante vai ser basicamente o orçamento para a viagem menos o valor que já foi gasto, os custos. Então, aqui nesta célula de valor restante, digito igual, seleciono a célula que possui o valor do orçamento menos a célula que possui o valor dos custos. E apertando Enter, o valor restante já está sendo dinamicamente calculado, conforme vão sendo alterados os valores na tabela de custos e detalhes. É alterado este valor dos custos e, consequentemente, também do valor restante. Muito bem. Agora vamos contabilizar quantos dias da viagem já foram finalizados de acordo com a marcação de caixas de seleção. Então, primeiro, selecionando este intervalo de dados que possui os dias da viagem, com o intervalo selecionado, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Então, as caixas de seleção já estão funcionando e uma informação importante. Quando uma caixa está desmarcada, ela retorna o valor falso. Já quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E em breve iremos utilizar isso para contabilizar os dias finalizados.
E, inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre a utilização de caixas de seleção no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Agora, então, vamos contabilizar os dias finalizados de acordo com a marcação das caixas de seleção. Aqui, então, vamos digitar igual a cont.c, esta função que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Seleciono a função, primeiro parâmetro é o intervalo de dados que iremos analisar. Então, vou selecionar o intervalo de dados que possui as caixas de seleção. Agora vou digitar ponto e vírgula, e sabendo da informação de que quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro, se aqui no critério eu digitar verdadeiro, fechando parênteses e apertando Enter, já está sendo realizada de forma dinâmica esta contagem de dias finalizados, de acordo com a marcação de caixas de seleção. Dias totais, neste exemplo, basicamente temos 10 dias, então vou digitar aqui 10, ou poderia também utilizar uma função que é a cont.valores, então digito igual a cont.valores, que retorna a quantidade de valores em um conjunto de dados. E aqui poderia basicamente selecionar este intervalo de dados que possui o nome dos dias. Fechando parênteses e apertando Enter, dias totais 10. Esta célula do percentual já está formatada para receber um percentual. Agora basta então fazermos a divisão dos dias finalizados pelos dias totais. Então nesta célula do percentual vou digitar igual, seleciono o valor de dias finalizados, barra, que vai realizar uma divisão, seleciono a célula dos dias totais. Então, dias finalizados dividido por dias totais, já retorna o percentual. Neste exemplo aqui, então, com 3 caixas marcadas de um total de 10, 30%, ou 50%, com metade delas marcadas, e assim por diante. Tendo este percentual, já podemos gerar a barra de progresso, que vai sendo dinamicamente preenchida conforme a marcação das caixas de seleção. E para isso utilizaremos a função sparkLine. Então aqui vou digitar igual sparkLine, seleciono esta função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Primeiro parâmetro, o intervalo de dados, a célula que possui os dados que iremos analisar, neste caso é o percentual. Então vou selecionar esta célula B15 que possui o percentual. Ponto e vírgula, e agora vamos utilizar a sintaxe, as opções, para personalizar esta barra de progresso com a função sparkLine. Então, vamos abrir e fechar chaves. Dentro das chaves, vou abrir e fechar aspas, digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas, barra invertida. Novamente, abrir e fechar aspas, e aqui vou digitar bar. Tipo de gráfico é um gráfico de barras. Após o fechamento das aspas, ponto e vírgula, novamente abrir e fechar aspas, entre as aspas vou digitar color 1, que é a cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas, barra invertida, abrir e fechar aspas duplas novamente, entre elas vou digitar green, por exemplo, que é verde em inglês. E após o fechamento das aspas, novamente ponto e vírgula, vou abrir e fechar aspas novamente e digitar max, ou seja, o valor máximo da nossa barra do percentual analisado. E após o fechamento das aspas, barra invertida e o valor 1, que vai representar o 100%. E aqui ao final, após o fechamento das chaves, vou fechar parênteses e apertar Enter, barra de progresso criada e dinamicamente preenchida de acordo com a marcação das caixas de seleção, até o momento em que chega no 100% e a barra está completamente preenchida. E agora então vamos para a parte final, que é de filtrar e somar os custos por categoria, juntamente com a lista suspensa que iremos criar nesta tabela de custos e detalhes. E se você está gostando desta aula até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito e me motiva a continuar criando conteúdos. Então vamos lá. Tabela de custos e detalhes. Como criar as listas suspensas, menus suspensos,
que possuirão as categorias, neste exemplo, transporte, hospedagem, alimentação, passeios e imprevistos. Então, basicamente, vamos selecionar este intervalo de dados da coluna de categoria, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Vai abrir este menu de regras de validação de dados, que já terá o intervalo que iremos inserir essas listas suspensas, e aqui em Critérios, vamos selecionar a opção Menu Suspenso de um intervalo. Seleciona a opção. Aqui neste espaço um pouco mais para baixo, então, há este ícone para selecionar intervalo de dados. Clico sobre ele e agora vamos selecionar este intervalo que possui os nomes das categorias. Apertando em OK, já temos as diferentes opções da lista suspensa, que são as categorias. Inclusive, há este ícone ao lado do nome de cada opção, que podemos clicar para estilizar a opção da lista suspensa. Então, vou brevemente adicionar uma estilização. E com essas configurações, vou apertar em Concluído. E agora já temos, então, as listas suspensas com as diferentes categorias. Vou brevemente preencher elas. Muito bem, então, tabela de custos e detalhes. Já temos alguns exemplos de descrições, de valores e suas respectivas categorias. Agora, como podemos fazer para dinamicamente somar o valor por categoria? Vamos utilizar uma função que se chama soma-c. Então, digito igual a soma-c, esta função que realiza soma condicional em um intervalo. Seleciono a função e vamos trabalhar com 3 parâmetros desta função. Primeiro, o intervalo que iremos testar algum critério. Então, no caso, vamos testar qual é a categoria selecionada na lista suspensa. Então, esse primeiro parâmetro, o intervalo, vou selecionar o intervalo de dados da coluna de categoria. Ponto e vírgula, critério. Qual é o critério que iremos testar? Ou seja, se esse critério for verdadeiro, a soma é realizada. Aqui estamos criando primeiro os custos por categoria da categoria transporte. Então, o critério vai ser basicamente que o texto seja transporte. Então, vou abrir e fechar aspas duplas. E nesse espaço entre as aspas duplas, vou digitar transporte, com a mesma sintaxe, a mesma escrita que foi feita na opção da lista suspensa. Após o fechamento das aspas, ponto e vírgula, e agora sim o parâmetro de intervalo da soma, ou seja, qual o intervalo que desejamos somar caso o critério seja verdadeiro. No caso, esta é a coluna que possui os valores, então seleciono este intervalo de dados. Fechando parênteses e apertando Enter, já está funcionando. Então, por exemplo, transporte, soma está sendo 800, pois há 750 neste exemplo da passagem aérea, 35 da utilização de um aplicativo de transporte e 15 da utilização de um transporte público, por exemplo. Então, 750 mais 35 mais 15, soma 800. E agora, basicamente, vamos replicar esta mesma função para as demais categorias, mudando apenas o critério a ser testado. Então, vou acelerar um pouco o vídeo nesta parte. E muito bem, então, funções criadas, função soma-c, analisando o intervalo, especificando um critério e também qual o intervalo que a soma irá acontecer. Então, por exemplo, o transporte totalizou 800, hospedagem temos apenas uma opção 200, alimentação também apenas uma opção, somou 100, passeios temos esta opção de 80, também esta de 75 e esta de 120, total 275, e imprevistos está sinalizado aqui nesta descrição, categoria e valor de 55. E se você quiser continuar aprendendo e evoluindo nas planilhas, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal ensinando um pouco mais sobre planilhas Google.